Graça e paz, amados. Hoje estaremos falando um pouco sobre escatologia e eu gostaria de iniciar uma leitura de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53, onde o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: Eis que vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados, no momento num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é impreterível que este corpo, que parece ser revista, que perece, se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Eu acabei de ler aqui uma versão King James atualizada. Bom, o tema escatologia é um tema que acaba atraindo a atenção de muitas pessoas e aparentemente creio eu que deve ser um tema que mais atrai as pessoas em relação aos assuntos bíblicos. Embora a escatologia não seja tão simples de ser estudada, e isso é fato, né? Apesar de que recentemente eu escutei de um irmão dizendo que escatologia só é complicado para quem não estuda, o que demonstra, ao meu ver, que uma falta de compreensão mais aprofundada do termo escatologia. Na verdade, como se comprova diante de tantas interpretações, né, que giram em torno da disciplina, logo se vê que não é uma coisa tão simples de ser estudada. Eu quero fazer uma citação aqui de Meirelles, né? O pastor Delcio Meirelles, ele cita que existe mais de 150 diferentes interpretações só para o livro do Apocalipse. Daí já dá para a gente ter noção de quão complicado é a coisa. As coisas relacionadas ao futuro são sempre intrigantes e despertam a curiosidade em muitos, e principalmente quando acontecem fenômenos que abalam o mundo, como por exemplo a pandemia e outros. E quando o tema sobre o fim do mundo ganha, é exatamente nesse momento que o tema sobre o fim do mundo acaba ganhando, né, mais espaço, principalmente aí nas mídias. Filmes são criados, né, relacionados ao tema. Mas, na verdade, desperta assim muita curiosidade de muitas pessoas. Todavia, assim, por se tratar de um tema de escatologia, e muita parte da escatologia se encontra no livro do Apocalipse, que é um livro de bastante simbolismo, né? E acaba também sendo provocando distorções e erros de interpretação, muitas das vezes até gravíssimos. Muitas das vezes esses erros que são encontrados acontecem, às vezes, por falta de uma observação do contexto. Às vezes a falta de observação do contexto acaba levando a pessoa por um caminho que distancia daquilo que foi a vontade do autor. Segundo Costa, 2019, as diversas formas de interpretação têm contribuído para que jogos e filmes dos mais variados sejam criados e tem atraído a muitos. Muitos jogos e filmes têm a temática o Apocalipse. Isso mostra o quanto o tema se mostra tão atraente. Bom, a teologia do dispensacionalismo pré-tribulacionista ensina que o arrebatamento se dará antes que a igreja sofra a perseguição do anticristo.
Já existe uma corrente escatológica que é a corrente pós-tribulacionista, da qual eu me enquadro, que prepara os cristãos para uma possível perseguição mundial. Seja como for, ambos procuram demonstrar ser possível ter uma esperança de vitória no final. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, é exatamente nesse contexto de esperança que o livro foi proposto e foi escrito, para trazer conforto e consolo e esperança para aqueles que estavam vivendo um momento de perseguição pelo Império Romano. Então, nós temos um livro de escatologia cujo propósito era encorajar os irmãos, não só os irmãos daquela época, todos os demais irmãos de todos os tempos que enfrentaram, e enfrentarão ainda algum tipo de perseguição devido à fé. A igreja, como igreja, precisa se falar sobre o tema e incentivar os cristãos a buscarem, na verdade, a resposta na palavra de Deus, pois é nela que encontra o conforto em meio aos conflitos inevitáveis que o mundo deve passar. A grande dificuldade da escatologia, ela se encontra por ser uma teologia que está relacionado aos acontecimentos dos últimos dias, cujas coisas acontecerão antes e depois da segunda vinda de Cristo. E essa grande dificuldade, que é o assunto, na verdade, sobre escatologia, uma vez que não há uma clareza nos textos bíblicos relacionada em alguns pontos que tratam do assunto. E é exatamente por isso que existe tantas divergências em relação ao tema. Diante disso, nós temos que, já de início, afirmar que não há como a gente bater o martelo quando nós falamos de algo relacionado à escatologia, a não ser aquilo que realmente está claro no texto bíblico, como, por exemplo, pontos doutrinários, como a ressurreição do corpo, o julgamento final, a segunda vinda de Cristo como uma realidade. No entanto, temas como o milênio, arrebatamento pré-tribulacional, mesotribulacional, pós-tribulacional, não são tão claros assim. Todavia, a questão da escatologia, ela pode divergir em alguns temas, de uma escola para outra, mas ela não interfere na questão da salvação, na questão soteriológica. Então é possível um cristão sincero ter uma compreensão escatológica diferente do outro, e ainda assim permanecer sendo um cristão salvo em Cristo Jesus pela graça. O pré-tribulacionismo defende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Já o mesotribulacionismo, como o próprio nome já indica, acredita que o arrebatamento ocorrerá no meio da grande tribulação. E o pós-tribulacionista defendem que ocorrerá após a grande tribulação. Bom, eu quero aqui falar para os irmãos como que eu passei do pré-tribulacionismo, que eu defendia, para o pós-tribulacionismo. Por um bom tempo, ou melhor, desde que comecei a ouvir sobre o assunto, fui doutrinado por grupos que defendem uma visão pré-tribulacionista. Diante disso, e por não conhecer outras escolas, acreditei que essa era a forma bíblica e correta de compreender o assunto. Por muitos anos fui ensinado que o arrebatamento ocorrerá na quarta trombeta. Certo dia, ao ler a Bíblia, decidi ler com mais atenção a respeito das 7 trombetas do Apocalipse,
uma vez que onde eu congreguei não é tratado do assunto após a quarta trombeta. Para minha surpresa, me deparei com informações na sétima trombeta, portanto a última, que me pareceu se encaixar perfeitamente no relato sobre a segunda vinda de Cristo. É exatamente nesse momento que, como que um insight, né, eu passei a acreditar que eu poderia estar errado em relação ao pré-tribulacionismo que me foi ensinado. Sendo assim, à medida que eu fui estudando um pouco mais sobre o assunto, fui ficando cada vez mais seguro de que não devemos esperar uma vinda de Cristo em duas fases, como ensina o pré-tribulacionismo, com o arrebatamento antes da segunda vinda. Bom, como será que Jesus tratou essa questão? O Senhor Jesus, no seu ministério, ele trouxe um sermão que ficou conhecido como sermão profético. E eu quero aqui abordar algumas questões dentro desse sermão profético. No capítulo 24 de Mateus, a partir do primeiro versículo, nós encontramos assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Bom, a pergunta sobre o tempo se reduz ao que Jesus havia dito sobre a derrubada do templo. Logo em seguida, sobre os sinais da vinda de Cristo e do fim do mundo. Então nós temos aqui de início, nesse sermão, 3 perguntas que os discípulos vão fazer ao Senhor Jesus a partir daquilo que o Senhor Jesus havia dito a respeito da derrubada do templo. E aí, como que Jesus vai responder a essas 3 perguntas que os discípulos fizeram? A sequência está no versículo de número 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Jesus começa a sua resposta com uma advertência que não deveria ser ignorada nem pelos seus discípulos daquela época e nem pelos de hoje. O espírito de engano não perde tempo em agir a fim de desviar a mente do homem do projeto de Deus. Aliás, a apostasia é um dos grandes sinais que antecede a volta de Jesus. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 5. O historiador Joséfo escreveu a respeito do acontecimento daqueles dias. Ele disse que havia muitos que, fingindo inspiração divina, enganaram o povo, levando numerosos deles para o deserto, fingindo que Deus lhes mostraria os sinais da liberdade. É importante ressaltar aqui que a liberdade que eles estavam buscando é a liberdade, a libertação, porque a nação de Israel estava subjugada pelo Império Romano. Bom, era essa a preocupação, a redenção dos israelitas relacionado ao poder romano. E surgiram, segundo o historiador Joséfo, várias pessoas com promessas de que Deus faria sinais por meio deles para testificar que o Senhor iria usá-los. Alguns deles, houve um falso profeta egípcio que levou, segundo Joséfo, 30.000 homens ao deserto e que foram quase todos isolados por Félix. Nós encontramos em Atos, no capítulo 21, versículo 38,
dizendo que foi um julgamento justo de Deus entregar aquelas pessoas nas mãos dos falsos cristos, que rejeitaram o verdadeiro, porque rejeitaram o verdadeiro. Logo, após a crucificação de Nosso Senhor, Simão o Mago apareceu e convenceu o povo de Samaria de que ele era o grande poder de Deus. Atos capítulo 8, 9 e Atos 8, 10 se vangloriava entre os judeus de que ele era o Filho de Deus, ou seja, ali, o Messias. Então, Jesus havia advertido os seus discípulos com relação ao surgimento dessas pessoas. Joséfo cita ainda outros como Dositeus, o samaritano que fingiu ser Cristo prometido por Moisés. Teudas e muitos outros impostores apareceram naqueles dias. Jesus também citou sobre sinais de guerra: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24, versículo 6. Então, Jesus fala de um outro sinal aqui, chamado guerras e rumores de guerra. Jesus, na verdade, ele começa a responder a partir da última pergunta feita pelos seus discípulos: o fim do mundo. O fim do mundo não deve ser entendido como o fim do planeta Terra, e sim o fim de um sistema. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da sua vinda e do fim desta era? Mateus 24, 3, nova versão internacional. Com o fim dessa era, dá-se-ia início a outra era, ou a dispensação conhecida como milênio, posteriormente um novo céu e uma nova terra. E por isso, a ressurreição dos salvos ocorrerá no último dia desta era. Jesus falou de princípio das dores. Quando nós lemos o versículo 7, nós encontramos: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Mateus 24, 7 e 8. Essas dores citadas são uma referência às dores de parto. E nisso tem que se colocar a devida atenção para que se compreenda acerca da volta de Jesus. Sendo assim, o que Jesus disse que se cumpriu naqueles dias, entretanto, o que Jesus disse se cumpriu naqueles dias, entretanto, não seria um problema apenas daqueles dias. Ao estudar as Escrituras, fica claro que a igreja deveria estar atenta quanto a esse perigo, digo, em relação às guerras, catástrofes, até a vinda de Cristo. Embora o princípio das dores tivesse o seu início ali naqueles dias, o fim delas se dará na segunda vinda de Cristo. Assim, como se as contrações de uma mãe, porque a dor ali é citada por Cristo, é a dor de parto, né? Então, assim como as contrações de uma mãe prestes a ter seu filho começa espaçada e vai diminuindo os espaços, assim são os sinais. Nós lemos em Romanos, no capítulo 8, versículo 22 e 23. A partir do versículo 19 do capítulo 8 de Romanos, nós encontramos assim: a natureza criada aguarda como grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas devido à vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de partos até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O contexto deixa claro que as dores de parto só terão fim com a redenção do corpo, ou seja, a ressurreição dos mortos. Logo devemos lembrar que a Bíblia nos fala sobre a ressurreição do último dia. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, numa conversa com Marta,
Marta disse assim, no capítulo 11 de João, versículo 24, Marta disse, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Essa é a crença e a esperança de todo judeu, a ressurreição do último dia. Se as dores de parto vão até a ressurreição, a pergunta a ser feita é se a igreja será arrebatada antes. Os pré-tribulacionistas dizem que sim. No entanto, Paulo disse que ao soar da última trombeta, ocorrerá a ressurreição dos filhos de Deus. E quando nós vamos olhar Romanos 8, 22, Paulo afirma também que as dores de parto vão até a ressurreição dos filhos de Deus. E os pré-tribulacionistas entendem que as dores de parto estão relacionadas com a grande tribulação. Ou seja, a grande tribulação é exatamente o momento final dessa dor de parto. Sendo assim, fica difícil colocar o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Continuando o sermão, aqui na verdade a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 51 em diante, nós encontramos assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito, tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios, capítulos 15, versículos 51 ao 54. Jesus também falou sobre essas dores de parto, que elas iriam aumentar até chegar ao ponto do que a Bíblia chama de grande tribulação. No capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 29, nós encontramos: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma e de outra extremidade dos céus. Mateus 24, versículo 29 ao 31. Aqui Jesus responde sobre a sua segunda vinda. Ele parece conectar o fim do mundo com a sua segunda vinda. Outras passagens semelhantes a esta aparecem como nós encontramos em Apocalipse também, no capítulo 6, versículo 12 ao 17, nós encontramos: e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro como um saco de silício, a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre, esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira, quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 17. Ainda no livro do Apocalipse, agora no capítulo 8, o versículo de número 12, nós encontramos: o quarto anjo tocou a sua trombeta, foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. No meio do sermão, Jesus conta a parábola da figueira, e é exatamente essa parábola que será trabalhada um pouco mais adiante no próximo vídeo. Em seguida, ele afirma que não passaria aquela geração sem que tudo aquilo ali acontecesse. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas vos aconteçam. Mateus 24, 34. A parábola da figueira e o termo geração são motivos de debates entre os acadêmicos. No próximo vídeo, estaremos tratando aqui da questão
da parábola da figueira e também aqui da questão da geração, do termo geração. Ok? Até o próximo vídeo.